Estamos de volta com o Educadoc. Eu conversando com Thalita Marques. Thalita, vamos lá. Fala especificamente sobre educação. Porque quando a gente fala sobre educação, não é só essa pauta da assessoria, né? Mas eu fico pensando assim, você chegar com uma informação, você chega com informação para todo mundo. Você tá ali com a informação, mas você vai chegar para a pessoa que não sabe ler, para a pessoa que não sabe escrever, para a pessoa que é analfabeta digital, que não tem acesso a esse conteúdo digital. Como é fazer comunicação para todo mundo? A educação e a comunicação, elas se retroalimentam. Uma existe por causa da outra, né? Para você educar, você tem que se comunicar. Como é que eu vou educar sem ter uma comunicação, né? Sim, E para você se comunicar, você precisa ter algo a dizer. Então, é um processo, né, de retroalimentação. Eh, Hoje, mais do que nunca, Hugo, a comunicação ela é super importante nessa questão de educar, para evitar fake news. Está tão em voga, né, a sim. questão das fake news, das notícias falsas. E se não tem uma comunicação eficaz, uma comunicação que chegue junto, que saiba falar com todos os públicos, lembrando que existe, como você mesmo disse, pessoas que são analfabetas digitais, pessoas que são analfabetas, pessoas que têm um nível de escolaridade um pouco menor, outras que têm um nível de escolaridade altíssimo, e você precisa que aquela informação ela chegue com qualidade para todos os públicos. Sim. Isso em televisão e rádio, por exemplo, é algo que ela é uma obrigação. A gente precisa falar de uma forma que possa ser entendida, possa ser compreendida em qualquer público, por qualquer público. Quando a gente faz é, qualquer, qualquer programa, intervenção, matéria, reportagem, a gente tem que entender essa dinâmica da diversidade do público e tentar responder às questões que possam surgir, né, de entendimento desse público que está nos assistindo, que está nos ouvindo, ou que está lendo, né, o que você está escrevendo. É importante que, mais uma vez, vou usar essa palavra, eu acho que é uma palavra que é muito, muito importante, é assertiva. Né? É a comunicação assertiva, a comunicação é feita com qualidade e como um serviço mesmo. Né? Se comunicar nas relações pessoais, você não está fazendo a comunicação profissional, digamos assim, está se comunicando, né? Como quando a gente bota o braço para o ônibus parar, você está se comunicando, Sim. não é verbalmente, mas é o corpo, né? Ele fala, né? A sua expressão corporal, quem está falando. Mas a comunicação, do ponto de vista social, a comunicação como profissão, como uma ferramenta, ela precisa realmente ter esse caráter assertivo, saber para quem eu estou falando, qual o objetivo que eu estou falando, para que você consiga obter o máximo de entendimento do receptor, né? Somos o emissor do receptor, do que você está falando. E nesse processo, existem os diversos meios de comunicação. Né? A comunicação social ela não é feita apenas de um tipo de veículo. Né? Hoje a gente tem o advento da internet, que domina e vai, é só crescente, é uma coisa sem volta. Né? Eu acompanhei essa evolução, né, da mídia, e acho muito interessante que quanto mais a tecnologia avança, mais aquela informação que você dá, ela alcança um público maior. Sim. Porque ela eu não estou conseguindo falar. Se Diversifica. diversifica Né? em muitas Em plataformas, muitas não é? plataformas, exatamente. Esse Interessante. programa é um programa de podcast e de TV. Aí já ampliou ali o público, né? E essa possibilidade de todo mundo virar repórter, rede social é isso. É verdade. Rede social transforma quando você Rede pega o microfone, né, e tá lá aí social, com a câmera. exato. A rede social, ela é uma forma das pessoas serem os repórteres da sua própria vida. Né? Antigamente era o quê, Hugo? Antigamente as pessoas só tinham acesso à informação pela comunicação de massa, pelos veículos de Sim. comunicação, rádio, impresso e TV. E oficiais, ainda E tinha esse detalhe, oficiais, né? exato. Então, hoje não. Hoje você tá no ônibus,
acontecer um acidente e você tem aquela percepção de que aquilo ali pode atrasar a vida de muita gente, o que é que você faz? Liga o celular, né? O nome não é smart por acaso, é porque é inteligente, né? Liga o celular, já começa ali fazendo a transmissão ao vivo. Veja só. Veja só. Quando eu comecei a estudar, a gente só tinha uma forma de fazer entrada ao vivo. Era com a UM, Unidade Móvel, né? Botava aquele caminhão enorme, que eu acho que muita gente já viu, né? Um caminhão enorme. Subia uma antena que tem que chegar lá em cima para poder dar visada, enxergar a antena da emissora, para que o repórter, por meio de cabo, conseguisse fazer a entrada ao vivo. Hoje, com um celular e uma internet 4G, você entra ao vivo. Entra ao vivo e para o seu público, que aí você pode ter poucos, centenas, milhares ou milhões, bilhões até já tem, né, de espectadores, né, de seguidores, você consegue comunicar. Já tem gente com bilhões de seguidores? Tem. Se você tu achas que não tem, tu imaginas aí. Faz uma pesquisa. Eu não duvido de jeito nenhum que não tem. Eu sou da moda antiga, não consigo Tem. me adaptar Eu acho que tantas o ferramentas. ser humano ele é adaptável, né? Agora a gente tem que escolher. Eu tô verdade. nessa questão agora, assim. A gente escolhe se adaptar ou não. Exato, será que vale a pena eu me conectar em todas as plataformas? Eu tenho um perfil em todas as plataformas e aí, para você alimentar, porque não adianta, veja. Se você está numa plataforma social, é porque você quer se comunicar. Aí você tem uma plataforma ativa, mas você não trabalha aquela plataforma. Para que você vai ter? Você não vai estar se comunicando. Não vai. É mais alguma coisa só para ter ali o seu nome. Então. Agora, você falou uma coisa interessante que me veio uma outra, me deu uma fisgada aqui. Essa relação das plataformas com a publicidade. A publicidade também é comunicação social. E, de certa forma, quando você fala assim da tua experiência, por exemplo, em prefeitura, né? Quando você chega lá num posto de saúde, Thalita, você vai fazer uma consulta médica. Mas eu acredito que você que é da comunicação social, você já fica assim, não, a gente tem que ter informativo ali. A pessoa que vai para consulta médica, ela tem que saber do calendário de vacinação. Se tem filho, tem que levar o filho para vacinar. Então, sabe aquele quadro de avisos? Sim. Aquilo ali é comunicação social. Sim. Entendes? Todo tipo de plataforma, seja ela digital ou não, é um veículo de comunicação. É uma forma que você tem de comunicar. Um aviso numa porta dizendo gravando é uma forma de você se comunicar. Você está dizendo, olha, você não precisa dizer todo o texto, só botando gravando, como tem na porta aqui da frente. Proibido fumar. As pessoas já sabem que não podem entrar de qualquer jeito gritando, né? Que vai ter que ter um cuidado para poder adentrar aquele local, porque qualquer as pessoas placa, estão... então, é comunicação, Tudo não é isso? é comunicação visual. Como eu te falei, a questão corporal é comunicação, você se comunica corporalmente, né? É a expressão. Comunicação é uma coisa linda, minha gente. A sociedade, ela só existe como sociedade porque as pessoas se comunicam. E aí começou a se formar, né? O homem, né? O homem, no ponto de vista de ser humano, né? Ele começa a se comunicar com o outro e ele forma um grupo, que o outro grupo chega com outro grupo e assim vai. E por interesses comuns, eles se agrupam e têm a vivência social, Sim. né? Então, a sociedade ela só existe porque existe a comunicação para unir as pessoas que formam a sociedade, né? Então, tudo é comunicação. E a gente só forma a sociedade porque a gente se comunica, inclusive, com o que os nossos antepassados deixaram, né? Exato. Eles e aí, deixam educação. registros. Você sabe que isso é educação. Os registros é educação. Né? Quando você descobre uma solução para alguma coisa, o homem, quando descobriu o fogo, né, ele foi repassando, ele não escreveu, mas ele foi repassando de um para o outro pelo quê? Exemplo. Mostrando. E esse exemplo é o quê, Hugo? É comunicação. Né? E aí você, a partir do momento que você faz um artigo científico, você tem uma descoberta hoje, claro, já é outra realidade, não é como o homem primitivo. Você escreve, você deixa uma receita de um bolo que é culturalmente conhecido. Em Moreno, a gente estava falando de Moreno, em Moreno tem um bolo muito, muito conhecido de todo mundo, mas pouca gente sabe que é de Moreno, porque falhou na comunicação. Né? A instituição como a cidade como instituição, não como gestão. Tem um bolo que... Vou lhe dizer qual é o bolo, e você deve conhecer. Souza Leão.
É de Moreno? Pois Explica, eu não sabia dessa é, história, tá não. vendo você? O bolo Souza Leão, aquele bolo que fica bem molhadinho. Sim, Pronto, o sim. nome é Souza Leão porque é da família Souza Leão, que é uma família que tem várias propriedades em Moreno. E eu não sei se a pessoa que desenvolveu a receita ainda é viva, acredito que não. Mas é uma receita de família. O bolo Souza Leão é da família Souza Leão, que é de Moreno. Então, Interessante. a cidade como instituição, não como gestão, né? Porque aí você passa por várias. A gente até tentou, a gente levou a TV Globo para fazer um programa que existia semanalmente, era Pé na Estrada, eu acho. Pé na Estrada, algo desse tipo. Para mostrar as potencialidades e a De cultura da cada município, cidade, né? de Moreno. Ah, era só de Moreno esse Quando eu programa. era assessoria. Que, Não, quando eu era da assessoria de imprensa da cidade, aí eu consegui articular com a TV Globo para para ir levar fazer um esse programa, programa, isso, entendi. sobre Moreno. Então, a gente foi conhecer os engenhos, e aí você vai. Tem a área rural da cidade, os engenhos. E o que são os Tem uma engenhos? trilha em Floresta, em Moreno, tem Tem, muita tem coisa, trilha, né? tem cachoeira, tem vários casarões belíssimos de engenho, né? E as pessoas não sabem. Em Moreno tem um casarão, voltamos para Moreno, né? Em Moreno tem um casarão que chama Engenho Morenos, do Engenho Morenos, que é a cidade leva esse nome porque eram os irmãos Moreno, que o sobrenome era Moreno, que foi derrubado. Ele fica à beira da PE 07, que é chamada de Estrada Real. Por que a Estrada Real, a PE 07, que vem lá de Jaboatão? Porque foi por lá que passou Dom Pedro II em direção ao Monte das Tabocas, em Vitória de Santo Antão, e ele ia se hospedar em Moreno, porque a estrada era de barro, era carruagem, né? Não era carro, não tinha nada disso. E aí o Barão de Moreno, ele derrubou o casarão, construiu um outro casarão no lugar para acomodar o Dom Pedro II e Maria Teresa. E aí ele passou por lá, ele não dormiu. Ele não dormiu, mas ele passou por lá, tomou um chá, aí tem lá a xícara Pelo menos para isso, né? Depois de derrubar uma para o casa para construir bigode, outra, para o né? bigode dele não molhar, a xícara tem uma para bigode. E a gente fez esse programa lá na TV Globo mostrando, a gente conseguiu entrar no casarão que não é aberto à visitação, não é, mas é lindo, belíssimo. E mostramos outros engenhos e explicamos por que engenho e aí você vai educando, né? E você vai mostrando a cultura que tem em determinado lugar, o próprio cidadão, o próprio morador desconhece, né, Sim, a sim. importância das coisas. Então a comunicação é linda. Eu sou uma apaixonada pela Agora, a área. pauta da educação, você passou um tempo na universidade, né? Você foi Eu fui professora. professora também. Foi outra coisa que eu quis fazer. Me veio a oportunidade e eu não disse não, apesar de não tinha experiência como professora. Mas eu gosto muito. Eu entendo assim, quando a gente gosta do que a gente faz, fica tão fácil Sim. da gente, né, se debruçar sobre aquilo, né? E aí eu me dediquei a entender. Aí eu fui me comunicar, né, com os alunos, ver qual a melhor forma de poder passar o conhecimento. E como eu já tinha muita experiência, também eu não peguei qualquer coisa, né? Eu Aham. disse, eu só vou falar sobre o que eu sei, que eu já vivi, para eu poder dar o exemplo, né? Ter um depoimento a respeito do que eu estou falando. Então, eu fui professora da cadeira de televisão 2, que era o que? A prática. E fui professora da cadeira de assessoria de imprensa, porque eu já tinha muita experiência em assessoria. Sim. E aí, o que é bom quando a gente é professor é porque você aprende mais, né? Porque você precisa estudar muito para poder ensinar. Por mais que eu saiba da prática, mas quando você está no acadêmico, né, está no mundo acadêmico, você precisa não somente falar da prática, você tem que saber ali os conceitos, né, tem que ir para a parte teórica também. E o tempo inteiro você está sendo provocada por estudantes, né? E isso, Então você tem que estar isso. preparado. Mas tem uma coisa que muita gente diz, Thalita, tu vai enfrentar isso mesmo na universidade, o pessoal já está terminando, porque era do 7º e 8º períodos, né? Não era no iníciozinho. Então, já era gente que já estava estagiando. E eu disse, eu vou. Mas se perguntarem algo e tu não souber responder, eu vou dizer que eu não sei responder, mas que vou procurar a resposta. Porque a gente não é um computador. Até o Google ele erra, Aham. né? Porque dependendo de quem alimentou ali, porque o Google E nada até é, dependendo da forma como você de pergunta, alguma né? pessoa, A exatamente, a resposta vem. forma como você pergunta. Do Google tem uma curiosidade, Hugo, que é com relação à comunicação, que eu aprendi estudando para poder ensinar,
que a pesquisa do Google, por exemplo, se você coloca uma palavra errada, você pode testar. Você coloca uma palavra errada, ele vai dizer, você quis dizer tal palavra. Sim, sim. Porque eles entenderam que é a obrigação da plataforma tentar entender o que você está querendo dizer, está querendo perguntar. E não a obrigação sua saber o que você quer perguntar. Interessante. Então, ele costuma fazer isso. Dizer, você consertar o que você escreveu errado, ou sugerir para você outros caminhos quando você não sabe perguntar, porque ele entende que ele é uma plataforma de busca, é obrigação dele, como aquela plataforma existe para isso, resolver o seu problema. Interessante. Agora, essa pauta da educação, ela é transmitida na formação dos profissionais de comunicação social. A educação, ela aparece como pauta na formação de profissionais de comunicação Veja, social. eu não sei como é que está o currículo hoje. Na minha época, não. Não, inclusive, é muito focada na formação, na comunicação social, a habilitação em jornalismo, foi o que eu me habilitei, porque comunicação social não é somente jornalismo, né? Tem Uhum. relações públicas, tem publicidade, né? Então, na habilitação em jornalismo, que foi a minha, não tinha uma cadeira relativa à questão da educação. A educação ela era inserida dentro de todas as cadeiras, né? De certa Uhum. forma, com muita ênfase nessa obrigação do profissional de jornalismo de informar, informar, a informação é redundante, mas é isso, informar a informação completa, correta. É nossa obrigação como jornalista não produzir fake news. Não, que na época também não falava em fake news, falava em notícia falsa, notícia errada, Uhum. né? Com a globalização, tudo, os termos em inglês vem tudo, né? Hoje ninguém apaga, deleta, né? Ninguém sobe, faz um up, né? Então, vou Como é que a upar. gente chamava a grávida de Taubaté, aquela história da grávida de Taubaté? Não era fake news. Como é que tinha algum nome específico? Não, era Notícia notícia falsa criada, notícia mesmo, inventada, né? mas ninguém falava de Ninguém fake falava de news. fake news, Não, fake verdade. news Agora, fake é algo de news internet, que veio com a internet. veio com a internet, mas veio também com a internet com objetivos meio que políticos, né? Ah, com certeza. Dentro da lógica da ciência política mesmo. Mas Thalita, qual é a tua visão hoje sobre fake news? Como é que a gente estanca essa sangria? Porque o negócio é sério, né? Isso é um grande problema que eu acho que a gente vai estar daqui a 20 anos falando ainda sobre isso. Porque à medida que você dá tanta possibilidade, como a gente falou há pouco, cada pessoa agora é um repórter com sua rede social, Sim, né? Eu não sim, preciso esperar que uma empresa, um órgão de comunicação divulgue uma notícia que eu quero dar. Na minha rede social, eu vou lá e divulgo. A sim. notícia é minha e eu E divulgo. com respaldo, ainda tem esse detalhe, né? Eu vejo esse pessoal de fofoca, assim, com milhares de seguidores, e eles inventam histórias, aí é processado, e depois vai e volta, é processado de Vira uma novo, indústria, e né? A vira uma indústria indústria da fake da news. fake news. É, porque, veja, é um assunto tão polêmico, mas precisa se pensar numa forma de punir as plataformas por deixarem elas tão abertas para a divulgação de notícias falsas. Você entende que as pessoas, é a minha liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão ela existe até o momento que você não prejudica o outro, de qualquer Ou forma. os outros, porque Ou o os- dano da fake news ele chega a ser um isso. dano Ah, coletivo, né? coletivo, total. Então, assim, precisa se discutir isso, precisa se pensar em formas de fazer com que as pessoas elas tenham responsabilidade com o que produzem, com o que divulgam, sabe, Hugo? Isso é Sim. uma coisa que, para a gente que é jornalista e que veio de veículo de comunicação, isso é tão triste. Isso, para a É, gente, é péssimo, porque a gente, como repórteres, né, nós reportávamos ao telespectador, ao ouvinte, o que nós apurávamos na matéria, no local, com órgãos oficiais, com fontes oficiais. E era um cuidado tão grande. Ainda, quem trabalha em veículo de comunicação precisa disso, porque pode ser punido. Então, quem trabalha em veículo pode ser punido. Mas quem trabalha na internet, de qualquer forma, não pode. Isso, de que forma você vai trabalhar isso, né? Então, você, para poder ter uma emissora de TV, para poder ter um canal aberto que você coloca lá na sua televisão e você tem acesso àquela informação, ela precisa de uma outorga, de uma concessão pública para poder ter sim, acesso àquilo, porque você tá ganhando um espaço para você divulgar o que você quiser, né? A sua programação. A internet é uma licença, né? sim. A internet é um canal aberto, né? Então, precisa se ter um cuidado, algo que impeça essa disseminação desenfreada
de fake news e de notícias que tem o único intuito de chocar e de clique, porque aí já vem para a questão da publicidade. Existe, para quem faz publicidade em veículo de comunicação, existem regras. E na internet não tem, assim, é tão aberto dessa forma, porque a publicidade é escondida, né? Ali Aham. ela não está tão explícita como publicidade você está fazendo ali. Então, é um assunto que, como eu te digo, tem muito que se discutir. Eu acho que daqui a 20 anos a gente vai estar ainda falando sobre isso. Agora, é interessante que você falou, pensei assim, a gente falou dessa coisa da formação profissional, da profissional em comunicação social, é preciso uma formação para atuar na área. Mas produtor de conteúdo, produtora de conteúdo, não pode Deveria ser ter. qualquer pessoa, então, Qualquer pessoa que tem uma rede social está produzindo para seu produzir conteúdo. conteúdo. Se é profissional, um produtor de conteúdo profissional é uma outra história, né? E aí cabe muito ao internauta, ao seguidor, né? Ter esse feeling, né? Ter esse sentimento de será que vale a pena eu seguir essa pessoa? Será que o que essa pessoa repassa, publica, é confiável? Mas, veja, estávamos falando aqui de gente que é analfabeto digital, que é analfabeto mesmo, que não tem tanta instrução. Como é que você vai dar a responsabilidade, repassar a responsabilidade a essa pessoa de seguir ou não? Aham, Você entende que é uma entendo. inversão de valores. O Sim. Estado é quem precisa cuidar disso para oferecer às pessoas informação de qualidade. Agora, de E que para forma? proteger os profissionais da comunicação Sim, também, também, porque o também. ataque da fake news ele é geral, né? A partir do momento que a gente descobre que a notícia é falsa, a impressão que dá é que todos os profissionais do jornalismo, a gente passou por uma época bem difícil para a comunicação, né? Isso. Porque a gente chegou naquela época das fake news, uma época muito pesada das fake news, E a que pandemia? jornalistas começaram a ser, né, apedrejados na Isso, rua, né? foi um Não processo. vou, não vou responder sua pergunta, Hum. não vou, por conta disso, né? Por conta De dessa se coisa da. achar no direito de que eu não tenho que dar satisfação à população. Não é assim, né? Principalmente se você ocupa um cargo público, veja, cargos públicos você não são seus. Ele é do público, é da população. Você está ali a serviço da população. Você tem que entender isso, né? E você não pode fazer o que você quiser fazer, dar conta do que você quer fazer dentro daquela posição. Então, você tem a obrigação, sim, de esclarecer. E essa falta de entendimento, eles começaram a colocar o jornalista como alguém que só quer acusar, mas não, o jornalista, ele é a ponte, como a gente falou há pouco, a ponte entre a pessoa que emite a informação e o que recebe, né? E é a pessoa que vai dar o tratamento para que seja compreendida melhor aquela informação. O jornalista profissional, ele trabalha desse jeito. As pessoas que não são jornalistas nem profissionais, que são produtores de conteúdo sem formação, elas não têm essa questão ética. Uhum, Muitas delas. Estou uhum. dizendo, não vamos generalizar, mas a gente sabe de quem a gente está falando, do tipo de pessoas que a gente está Sim, falando, sim, de sim. perfis, né? Esses perfis que só querem saber de clique, coloca. Você vê que tem um abuso disso. Coloca somente a manchete, aí quando você vai ler, a manchete não tem nada a ver com o texto, e às vezes nem E tem isso tem sido bem texto. comum, né? É muito Assim, comum, porque não há atriz uma. famosa faleceu, aí bota uma foto de uma atriz. Aí você fica, nossa, essa Olha, atriz faleceu, aí não é ela, é uma outra que já morreu há 20 anos atrás. sabe uma coisa que eu vim pensando um dia desse? Eu estava pensando assim, minha gente, que aí eu li uma notícia numa rede social e tinha assim, fulano de tal viraliza, não sei. Eu disse, a notícia agora é dizer que alguma coisa viralizou. Não é mais a informação, é porque algo viralizou. A mulher viraliza porque brinca com cachorro, sei lá, algo desse tipo. Aí isso é notícia, minha gente? Não, isso não é notícia. Porque viralizou numa rede social e virou notícia. Olha a inversão de papéis. Olha a inversão da coisa como está, né? Porque a notícia, ela precisa ser algo que é importante para um público específico, né? E tem umas notícias que são bem assim, bem desnecessárias, sei lá, Thalita Marques é fotografada saindo saindo da Thalita Marques é Etepac falando ao fotografada. telefone. Isso, pronto, exatamente. A quem interessa Qual é isso? a importância dessa Exatamente. informação? Qual é a importância? Mas Isso não elas é. existem, e elas existem para Existe. atender que público? Olha, sempre vai ter alguém que vai querer ler, ou ouvir ou assistir aquilo. Agora, a gente vai chegar aqui numa discussão que é bem antiga. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
A gente tem um programa, naquela época que tinha muitos programas policiais, ainda existem, né? Mas diminuiu bastante. Aham. A discussão era, os programas eles estão indo por esse caminho porque as pessoas gostam de assistir, ou as pessoas assistem porque só tem isso a oferecer, só tem sido oferecido isso. Então, Interessante. isso é uma discussão desde a minha época de faculdade. Na época da faculdade, já se discutia isso em sala de aula. O caminho que está sendo tomado é esse, porque as pessoas gostam realmente disso, ou as pessoas estão assistindo isso porque é isso que está sendo oferecido. Está tudo se transformando nisso. Qual é a lógica? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão, sabe, Hugo? Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de uma diversidade incrível, de pessoas com vários tipos de instrução social, educativa. Então, é uma discussão que a gente não consegue chegar a uma conclusão, não. A gente vai levar muito tempo aqui para poder chegar. Thalita, eu te agradeço Já muito acabou? já. Eu Eu não falei pra você que era acredito. rapidinho, passa muito rápido. 1 hora a gente conversando aqui, Uma tá hora a gente vendo? conversando Mas aqui. eu conversaria mais 1 hora. Sobre comunicação, pode me chamar sempre. Certo, vamos chamar assim. Thalita, muito obrigado pela tua Obrigada a você visita pelo e nós convite. voltamos ainda com o Educadoc. Estamos juntos.